Ficar em pé, amém? Deus abençoe a vida da Tânia. Que ela nos traga uma palavra hoje, rema, palavra que vem direcionada totalmente de Deus para nós, também para a nossa vida, em nome de Jesus, que seja usada para a glória do Senhor. Estenda seus mãos. Pai, eu glorifico o teu nome, porque eu sei que algo já tem no coração da tua filha a ser transmitido. Mas sei também, Senhor amado, que na medida em que ao abrir da sua boca, outras palavras virão, Senhor, porque tu é quem vai enviar, em nome de Jesus. Usa ela, Senhor, com autoridade, com poder, com a graça, Senhor, que tu tens, ó Pai amado, alcançado a cada um de nós, e que os nossos ouvidos, a nossa vida esteja aberta, Senhor, para receber aquilo que vem de ti, através da tua filha. Usa ela, Pai. Nós, como igreja, estamos clamando a ti agora, que a tua palavra adentre os nossos corações, ó Deus, e que permaneça, que faça mudanças, e que nos ajude a caminhar a cada dia. Usa a tua filha, Senhor, para que assim, não a nós, mas ao teu nome, seja dado toda a honra, todo louvor e toda a glória, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor esteja conosco. Amém. Pois já tem algum tempo que eu não venho cá em cima e é sempre um desafio. Quem tem essa experiência sabe o quanto é difícil e o quanto nós sofremos nos dias anteriores até chegar este dia. Mas aqui estou, graças a Deus. Foi uma semana muito difícil, fisicamente, para mim também, emocionalmente, então, de rastros. Fui recebendo notícias que vão mudar a minha vida, a vida da minha família, mas tem que ser. São planos de Deus, eu creio nisso, e no processo todo que eu tenho que passar, para dar testemunho para a honra e glória dele. Foi decidido pela liderança que os cultos de mulheres, o tema vai ser sobre mulheres. Não fiquem desanimados, irmãos. Todos nós aprendemos com as mulheres. E a mensagem, embora o tema seja mulheres, também aplica-se aos homens. Amém? E então eu andei a ver qual era a mulher que eu ia falar. Eu queria tanto falar sobre Esther, sobre a sabedoria de Esther. Queria tanto falar sobre Ruth ou Noemi. Falar sobre Maria Madalena, a verdadeira arrependida. Ou então falar de Maria de Betânia, que derramou o perfume nos pés do Senhor. Ou de Marta, que o serviço é com ela. Mas não, Deus colocou-me outra mulher. E tem tudo a ver com o que a Adriana falou no princípio. Esta mulher, a mensagem dela é sobre o que a Adriana disse: o pecado, o arrependimento e a vida eterna. E só veio testificar mais uma vez que é esta a palavra, que eu não queria esta palavra. Quem me conhece sabe que eu não gosto deste tema, mas é sobre este tema que eu vou falar. E vou falar sobre a Safira. Quem é a Safira? Os irmãos não conhecem. Conhecem? Pois, é a esposa de Ananias. A gente conhece a Safira se for Ananias e Safira, da famosa passagem. Exatamente, Dona Conceição. Mas eu vou dar mais ênfase hoje à Safira, porque o tema é sobre mulheres. E claro que toda esta passagem fala de pecado, não fala de arrependimento, mas temos que levar isso para o lado do arrependimento e para a vida interna. É uma passagem que fala sobre a mentira, é muito difícil, a hipocrisia e a falta de temor a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor em Atos 5,
do 1 ao 11. Um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês pagaram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Podem se sentar. Eu precisava agora da calma que o Bruno tem quando prega, quando traz uma mensagem. Ou então da segurança que a Neiva transmite por ter nascido nos bancos da igreja, como se costuma dizer. Quanto mais da experiência do pastor a trazer esta mensagem. Mas vamos lá. Então, isto é da igreja de Atos. Contextualizando a igreja na altura, a igreja estava a passar por um grande avivamento. Por um tempo em que havia unidade, havia oração, havia os milagres, que os apóstolos estavam a espalhar a palavra. Havia generosidade, havia comunhão. Então eles compartilhavam os bens uns com os outros para atender às suas necessidades. Muitos até vendiam as propriedades, como Ananias e Safira venderam, e doavam, mas doavam o valor integral aos apóstolos, para distribuir entre os necessitados. Esse era o tempo daquela igreja nesta altura. Primeira parte aqui da palavra de Deus, do versículo 1 ao 4, diz que Ananias e Safira tomaram uma decisão. Eles venderam a propriedade, mas decidiram enganar a igreja, fingindo doar tudo. O problema não foi reter parte do valor, como diz na palavra, mas foi mentir ao Espírito Santo. Isso é que foi grave. Esta primeira parte fala sobre o pecado da mentira. Hoje em dia, muitos são como a Safira, vivem de aparência. Querem o aplauso dos homens, mas não querem a aprovação de Deus. Muitos são igual a uma fruta bonita por fora, mas por dentro são podres, através da mentira. Mas Deus vê além das aparências. Eles tentaram enganar e Deus vê além das aparências e Ele conhece as intenções do coração. Eu atrevo-me até a dizer que Deus não se agrada
da máscara da religiosidade, mas agrada-se sim da sinceridade do coração, coisa que a Safira não teve. Por isso, irmãs, não sejam como Safira. Amém? Ela chega depois e Pedro a confronta e ela, o que é que faz? Nada sabe, a mulher tola, confirma a mentira do marido. Ela teve a oportunidade de dizer a verdade. É tempo de... Existe o pecado, é tempo de se arrepender. Mas ela teve a oportunidade de dizer a verdade, mas escolheu enganar. Escolheu mentir ao Espírito Santo, que é ainda mais grave. Isto de ser cúmplice no pecado destrói tanto ou mais ou igual quanto aquele que comete o ato em si. Ela foi cúmplice do marido e é tão culpada quanto ele. Porque quem anda com a mentira, hoje em dia, não tem morte imediata. Como antigamente, Deus nos livre, senão que somos falhos. Mas colhe logo a morte espiritual. Porque quem anda com a verdade, isso sim, colhe a vida. Amém? E aqui a mentira inclui as mentirinhas a brincar, as mentirinhas que não são para ofender. Mentira é mentira. Não existe um meio termo. Porque ou tu dizes a verdade ou tu dizes a mentira. Porque está em João 8,44. Que o diabo é o pai da mentira. Por isso nós temos a oportunidade de escolher. Ou somos filhos do diabo, ou somos filhos de Deus. É forte. Vejam a consequência de uma mentira. Quando diz aqui no final, quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Por isso, nunca se esqueçam. Somos falhos, somos. Mas nem uma mentirinha. É melhor uma verdade. É melhor se posicionar. É melhor se lembrar que é filho de Deus. Porque Jesus veio para nos libertar através da verdade. Como diz em João 8,32. Podes pôr, Francisco? Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é que quer andar cativo na mentira, na hipocrisia? É melhor andar na verdade e ser liberto. Não é? E depois a Safira teve a ousadia de ir contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que quem faz alguma coisa contra o povo de Deus está fazendo ao próprio Deus. E a Bíblia diz isso em Mateus 25:40. Em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então isto é uma reflexão do que um pecado, que é uma mentira, não é matar alguém, não é um pecado assim gigante, mas o que este pequeno pecado, qual a consequência que pode trazer nas nossas vidas. E então, Safira, como se virou contra o povo de Deus, aconteceu exatamente o mesmo que o marido, caiu morto, diante de todos. Morreu. E eles morreram como exemplo, para mostrar que Deus é misericordioso, mas também é justo e castiga quem tenta enganar o seu povo. Deus não tolera
as obras do diabo dentro da igreja. Deus não tolera quem engana, quem faz mal ao seu povo. Abrindo aqui um parênteses. Há uns tempos atrás houve quem me causasse uma grande injustiça, calúnia, magoou-me imenso. O meu marido estava pior do que eu. Revoltado, e como é que era possível, e não podia ser, e que não era nada daquilo, e que era uma injustiça muito grande. Eu só olhei para ele e disse, é verdade, mas o pior, tu ainda não chegaste lá. Eu, como assim? A pessoa ainda fez pior? Fez. Eu sou filha de Deus. E o meu pai está a ver tudo. E o meu pai vai cuidar. Ele é que vai se aplicar a sua justiça. E eu só disse, coitado, ou coitada da pessoa. Porque agrediu, insultou, caluniou uma filha de Deus. Por isso temos de tomar cuidado quando falamos uns dos outros também. Amém? Depois dela ter caído mais um marido, o resultado disso tudo foi um grande temor. Foi preciso Deus agir, foi preciso Deus ser extremista para que houvesse um grande temor em toda a igreja. Porque onde não há temor, só existe hipocrisia. Quem não teme a Deus é um hipócrita. Aparenta uma coisa e por dentro é outra, igual a fruta podre. Pode até dizer, irmão, paz do Senhor, Deus abençoe, sai porta fora, já muda, já tem outra máscara. Porque quando há temor, floresce a santidade. Isto é lindo. Quando há temor, floresce a santidade. E para florescer a santidade, exige de nós uma reverência. Nós temos que saber qual é a nossa posição. Nós somos filho e Ele é Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que ter temor, não medo. Nós temos que ter temor. Mas também temos que ser firmes nas nossas atitudes, sabermos quem somos. Somos filhos de Deus. Temos que nos posicionar, não sermos Safira. Amém? Então hoje, todos nós, igreja, precisamos resgatar esse temor, um temor que é reverente. Porque Deus não é qualquer um. Deus é Deus. Deus é o Senhor. Deus é o nosso Pai, é nosso Criador. Aleluia. Então, toda esta mensagem é um alerta para o pecado, para o arrependimento, para a vida eterna, sobre o temor a Deus. Mas fala do que não gosto, fala sobre a mentira, fala sobre a hipocrisia. Eu tenho dificuldade em tolerar isso, confesso. Fala sobre a importância da transparência. Nós precisamos ser transparentes uns com os outros e também com Deus, dentro da igreja também. Amém? E eu queria que aqui colocasse em Efésios 4, 25. Porque o meu marido foi muito ousado com uma pregação durante a noite e veio testificar esta palavra. E eu guardei esta. Portanto, isto é para todos nós. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros. Porque todos nós somos membros de um mesmo corpo. Vejam a importância de falarmos a verdade, sermos transparentes. Mas falar a verdade não é só falar o que nos apetece. Temos que ser sábios também ao falar a verdade. Temos que saber como dizer também a verdade. O tom, as palavras.
Então isto é um chamado para nós, igreja, para vivermos em verdade, para vivermos com sinceridade, mas para vivermos essencialmente com temor ao Senhor. Amém? Porque é assim, os filhos podem enganar os pais podem mentir aos filhos, o irmão pode mentir à esposa ao marido, a ovelha pode mentir ao pastor, o pastor pode mentir às ovelhas, podem mentir até a vocês próprios, mas nunca vão conseguir mentir a Deus, é o Espírito Santo. A mentira pode até enganar os homens, mas é só por determinado tempo. Nunca engana a Deus. A verdade vem sempre ao de cima. Mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre aparece. Amém? Então, não seja uma safira. Não escolha a mentira. Ela entrou para a história, não porque ela fez sozinha, porque ela foi cúmplice, mas pelo que ela decidiu concordar. E o tanto que aprendemos com ela. Por tudo o que não é bênção, irmãos, é lição. E esta é uma lição para nós. O nosso posicionamento sempre revela onde é que está o nosso coração. E o dela foi ser cúmplice do marido. Ela podia ter sido lembrada como a mulher que temeu a Deus mais do que o próprio marido. Mas não, ela aquela lindinha, preferiu-se ficar arrastada como a esposa que se deixou arrastar pelo erro em vez de permanecer firme na verdade. Ela poderia ter sido lembrada como uma mulher que ousou dizer: não, eu não vou mentir diante do Espírito Santo. Meu marido fez mal, mas eu vou contar a verdade, eu não concordo. Mas não foi isso que ela fez. Em vez disso, ela pagou com a vida o preço de uma mentira. Então, irmãos, não sejam uma safira. Quantas de nós, mulheres, perdemos a autoridade espiritual porque escolhemos nos calar? Quem cala, consente. Escolhemos calar para não se estressar, talvez, para não haver chatices, para não haver problemas, mas estamos consentindo com a mentira, estamos consentindo com o pecado. Estamos a concordar com o erro. E porquê é que não nos posicionamos para confrontar o pecado? É uma luta. E eu sei porque eu tenho um doutoramento. Sou especialista na mentira. Não por mim. Infelizmente eu fui casada há 15 anos com um mentiroso compulsivo. E era uma luta. E eu não consegui mudar. Porque a pessoa não queria mudar. Eu posicionava-me. Mas muitas vezes eu também era obrigada a ser hipócrita. A fingir que estava tudo bem. Também para ninguém saber o que é que eu sofria. A mentira às vezes era tanta, que eu sentia o cheiro em enxofre. É horrível a mentira. Este tema para mim... Desculpa, Kika. Mas é assim, tudo na vida que não é bênção é lição. E é o que eu sempre ensinei aos meus filhos. Está aí um belo exemplo do que vocês não devem seguir. Igual a Safira. Um belo exemplo, irmãos, que nós não devemos seguir. E não tenham medo de se posicionar. Não tenham medo de bater com o pé e dizer a verdade. E se posicionarmos como filhos de Deus. Em conclusão, o irmão que não perca só por medo de perder alguém. Às vezes nós aceitamos, encobrimos a mentira com medo de perder alguém, perder alguma relação. Porque o cúmplice do pecado é sócio na condenação. Se fosse naquele tempo,
Morriam todos, na hora. Vocês conseguem imaginar dar uma mentira e morrer? Meu Deus, acho que a terra estava quase vazia. Então, o posicionamento sobre a verdade não é por falta de amor. É exatamente a prova da existência dele. E digo-vos mais, é melhor ferir um relacionamento terreno, seja marido, esposa, filho, irmão, do que romper o relacionamento com Deus. Do que perder a nossa oportunidade para a vida eterna. Do que não ter temor a Deus. Ou seja, o posicionamento pode nos salvar. Ainda estamos a tempo. Safira não teve a oportunidade. Ela mentiu, morreu. Mas nós podemos nos arrepender. Somos falhos? Somos. Somos pecadores? Bastante. Mas nós podemos nos posicionar e sermos salvos. Ainda está a tempo. Estamos na altura da graça. Então, o posicionamento pode também nos proteger de consequências amargas. Quantas vezes nós sofremos cheios de problemas em casa, cheios de problemas no trabalho, começa a variar eletrodomésticos, começa a variar o carro e tudo. As pessoas às vezes dizem, é o inimigo. Não é o inimigo, como diz a Adriana. É a consequência das nossas escolhas. É a posição que nós tomamos. Se calhar estamos a pecar e agora estamos a colher. Porque a lei da semeadura não falha. Nós colhemos o que semeamos. E não é o inimigo. Ele é sujo, é. Mas nem tudo é culpa do inimigo. Muitas vezes a culpa é nossa. Pelas escolhas que nós fazemos. Por isso, ou nós nos levantamos pela verdade, ou seremos arrastados pela mentira. Irmãos, não sejamos cúmplices do erro, do engano, do pecado. Não sejamos hipócritas. Não coloquem a máscara da conveniência. Às vezes nos convém dizer ou então só se rir. Mas estamos a ser cúmplices de um erro que nós temos que confrontar. Posicione-se. Não sejam como Safira. Porque a fidelidade ao Espírito Santo vale mais de qualquer aliança com a mentira, com a hipocrisia e com o erro dos homens. Amém? Era esta a mensagem. Amém, amados? Glória a Deus. Glória seja. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu acredito que Deus tem abalado as nossas vidas com todas as mensagens que estão sendo faladas aqui, e todas elas estão falando que nós devemos abandonar o pecado, o erro, a mentira. Todas elas. Então, se Deus está falando isso, nós precisamos abrir um espaço na nossa mente, na nossa vida, e observar o que está acontecendo de errado. O que eu preciso mudar? Gente, por favor, olhem para dentro, façam uma introspectiva da sua vida, do que está acontecendo. Se Deus está falando, Deus está falando em várias mensagens o tempo todo. Semana passada, a outra, e agora com a irmã, com uma palavra dessa. Irmão, nós precisamos olhar para dentro de nós. Observar a nossa vida. Sabe? E é isso. Eu faço isso todos os dias. Se tem alguma coisa que, Senhor, olha para eu estou olhando, Senhor, olha, se eu falei alguma coisa para alguém, se
se eu fiz alguma coisa, se eu menti, ou se alguma coisa aconteceu, Senhor, me mostra, porque eu quero arrancar isso da minha vida. Eu preciso disso, sou um ser humano, da mesma forma como cada um de nós somos aqui. Amém? Então, irmãos, Deus está tocando em teclas aqui que precisam ser avaliadas. Presta atenção. A irmã falou algo aqui que foi confirmado por aquilo que a irmã falou. Às vezes a pessoa, presta atenção, vou só arrematar aqui, não é repregando nada, porque é só um detalhezinho. A irmã disse que às vezes nós colocamos a culpa em tudo. Até em Satanás. Mas é nós que precisamos tomar decisões. É nós que precisamos ver o que está acontecendo. A Bíblia fala que Satanás está ao derredor, então ele fica esperando o quê? Só uma aberturazinha. Para ele, tanto faz. Na hora que você abrir, ele vai lá e faz. Se você abre o precedente para alguma coisa, ele vai fazer, amados. Ele vai vir. O que aconteceu exatamente com Ananias e Safira, gente? Pelo amor de Deus. Eles tiveram decisões erradas e pagaram pelas decisões erradas por mentira, e sabe a quem? Ao Espírito Santo de Deus diante de Pedro. Pedro estava cheio da graça, amados. Vai chegar na frente de um homem desse e dizer assim, não, eu trouxe aqui, é só essa partezinha aqui. Olha, porque mentiste ao Espírito Santo, vai ter lá com o teu esposo, olha os pés juntos lá, vai lá na terra dos pés juntos. Ô, irmão, pelo amor de Deus, se Deus está falando isso, Deus está usando aqui para falar a respeito de pecado, de alguma situação que esteja vivendo, avalia, olha, amém? Não é vir para a igreja apenas achar muito bem que está aqui ao lado dos irmãos e tal, mas o importante é exatamente essa parte em que nós precisamos analisar nós mesmos, olhar para dentro de nós. Está errado? Tira. Se isso aqui te faz pecar, tira. Se um copo de água te faz pecar, tira. Se algo está fazendo você mentir, tira. É isso, amados, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Fica em pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção, amém? Amém?